voltando aqui na aula de segunda-feira, né, tinha deixado aqui algumas perguntinhas sobre, no final daqui, né, sobre o plano Cohen e as coisas. Então, só para fazer uma correçãozinha, o que vocês colocaram nessa daqui, né, antes de nós entrar em Guerra Fria? Identifique a afirmativa incorreta e justifique a sua escolha sobre o plano Cohen. É correto afirmar. O plano Cohen era um plano falso, segundo os quais os comunistas queriam provocar greves e incêndios e assassinar o presidente. Letra B. A descoberta do plano Cohen serviu de pretexto para o golpe de 37, que originou. O Estado Novo foi uma ditadura implementada por Vargas de 37 a 45. E letra D. Tratava-se de um documento que acusava os comunistas de travar uma revolução no Brasil, forjando para a liderança comunista que foi utilizado por Júlio Prestes para conquistar o poder. O que vocês colocaram aí? Se quiser Eu coloquei a D. pode escrever. Eu fiquei muito em dúvida entre a B e a D e a D. A B e a D. D de bola e D de dado, por quê? Porque serviu de pretexto para o golpe de 1937, que originou o Estado Novo. Esse daí tá certo, com certeza. Eu coloquei a letra A. Galinha fardada. O que mais? Eu vi alguém falando aí que colocou letra A. Pera, eu falei errado. Mais alguém colocou diferente aí? Quer justificar a sua resposta? Alguém? Coloquei a C. Colocou a C? Por que você colocou a C? Não, não é, porque lá no texto fala de 1937. É a D mesmo. Eu coloquei a D. D de dado? Então é a alternativa incorreta. Ó. O plano ganha era um plano falso, então é correto, porque era um plano falso. Foi ele que tinha feito, né? A descoberta do plano Caí serviu de pretexto para o golpe. O Estado Novo foi uma ditadura de Vargas entre 37 e 45. O documento acusava comunistas de tramar uma revolução, forjado por lideranças comunistas. E foi utilizado por Júlio Prestes para conquistar o poder. Então, é letra D. Por quê? Ela começa com uma verdade. Então, tratava-se de um documento que acusava os comunistas de tramar uma revolução no Brasil. Ponto. Aí, daí para frente, é mentira. Foi forjado pelos comunistas. Não foi forjado pelos comunistas. Foi forjado pelo governo, né? Pela Aliança de Vargas. E foi pela vaca lá, como diz, né? Uma vaca fardada, que a colega falou, que ainda o rapaz fala no vídeo. E foi utilizado por Luiz Carlos Prestes. Não foi utilizado. E o Luiz Carlos Prestes não chega nesse momento a assumir o poder. Certo? Então, acertou quem colocou letra D, de dado. Aqui, ó, taxas anuais de crescimento, né? Tá aqui, ó. Então, a gente consegue ver de 20 a 29, de 33 a 39, de 39 a 45, pelas cores. Aí tá aqui, o que pode se concluir no gráfico, né? Entre indústria e agricultura. O que pode concluir no gráfico e que fatores ajudaram a explicar esse fenômeno mostrado no gráfico? O que vocês responderam aí? Eu coloquei assim, que de 1933 a 1939 a indústria cresceu muito mais do que a agricultura. Exato. Mais alguém? Quais fatores que ajudaram? Eu coloquei que durante o primeiro governo de Vargas a industrialização cresceu muito. Isso, tá tudo correto. Por quê? Que fatores colaboraram para o crescimento da indústria? Lembra que eram dois fatores. O fator pelo Vargas estar influenciando o desenvolvimento da indústria
e o fator da nossa indústria estar se desenvolvendo, porque lá estavam em guerra, né? Então não tinha como importar, então tivemos que produzir. Então a nossa indústria produziu e cresceu bastante nesse período por conta disso. Agora, fazendo o link, já trazendo já para essa sequência de aulas, né, que vamos falar sobre Guerra Fria, eu tinha deixado aqui na aula de segunda-feira, né, Guerra Fria. Guerra Fria é um termo estranho, não é? O que ouvimos sobre a palavra guerra geralmente vem à cabeça gritos, disparos de arma de fogo, etc. Uma série de imagens quentes, né? Então, o que seria essa tal Guerra Fria? Eu deixei essas Guerra perguntas e... Fria é uma guerra que não utiliza nenhum tipo de arma. Coloquei isso. Mais alguém Eu colocou algo acho isso. diferente? Que a Guerra Fria constitui um conflito permanente entre os Estados Unidos e a União Soviética, no qual os dois lados evitavam um confronto militar direto, temendo o uso de armas nucleares que levasse à destruição de ambos. Eu Mas, coloquei para uma defender respostinha seus meio interesses, grande. ajudar seus aliados e expandir as áreas de sua influência, os dois lados usavam a propaganda, a espionagem e a violência. Qual foi o texto bem grande que você colocou? Fala aí. Eu coloquei assim, a Guerra Fria foi um conflito que as duas grandes potências emergentes após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e a União Soviética, tratavam em busca da superioridade mundial. A opção pelo uso da palavra fria é remetente às características particulares desse confronto. Os Estados Unidos e a União Soviética não se enfrentaram com armas. Exato, não está errado não, está bem completa a sua resposta. Era mais ou menos isso. Mais ou menos não, é isso mesmo. E por quê, né? Que nós temos que estudar, porque para dar continuidade, fazer o link. Ô, tia. Peraí, pessoal, só um minuto. Então, pessoal, esse termo, essa terminologia, né, é mais ou menos isso que a colega falou aí da maneira mais completa possível. E como e por que é organizado dessa forma, né? Porque a Segunda Guerra acaba com 2 bombas nucleares dos Estados Unidos, né, sobre o Japão. E esse temor de armas nucleares de destruição em massa faz que as potências se evitem, né? As duas querem ser a grande potência mundial, mas elas de fato, não conseguem chegar num consenso que é a melhor e começa essa guerra de superioridade, né? E está escrito aqui, ó, como será que foi viver nos tempos de Guerra Fria? Você sabia que foi uma época de muito medo de ataque nuclear? Você sabia que o medo era tão grande que as pessoas construíram abrigos nucleares embaixo da terra? Será que esse medo acabou ou pode voltar? Pessoal, para a gente fazer uma grande introdução de Guerra Fria, foi um grande período. Saiu desde o final da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 90 ali. Mas por que faz esse arco tão grande, né? Por que nós conseguimos... Professor, por que eu não consigo... É uma guerra não só política, não uma guerra só questão militar, até questão política, né? De um lado, a União Soviética querendo implementar, incentivar e também propagar uma ideia de um governo comunista mundial e os Estados Unidos querendo um governo capitalista mundial. E isso, no decorrer dessa sequência de aulas, nós vamos conseguir ver inúmeros e inúmeros fatores e, além de fatores, inúmeras e inúmeras outras questões que vão estar influenciando tanto na área de política, tanto na área cultural, quanto na área social, na área artística, no cinema, de uma forma geral, tudo como que esse momento de Guerra Fria vai estar influenciando no mundo, num contexto global. Esse medo eminente que todos tinham, por que era, além do medo da arma nuclear, das duas potências entraram em conflito direto, e também tem uma questão que chama guerras proxy. O que é essas guerras proxy? São guerras ambos estados vão entrar em guerra, tanto eu falo União Soviética quanto os Estados Unidos, né? Potência capitalista e as uniões das repúblicas socialistas soviéticas,
vão estar entrando em outros territórios, que é o caso de alguns conflitos como o Vietnã, em outros lugares, assim, vamos dar o exemplo assim do Brasil, como os Estados Unidos vai influenciar uma ditadura, em contrapartida, no Brasil, já a União Soviética vai financiar uma ditadura em Cuba, em outros lugares do mundo, e assim vamos ver um mundo inteirinho, nesse período de Guerra Fria, separado entre a potência capitalista financiando de um lado e de outro. Um exemplo desses conflitos que começam mais ou menos nessa época, vocês viram essa semana o conflito no Afeganistão. Nesse período, quando os Estados Unidos, não sei se vocês já ouviram um princípio de como começa esse conflito no Afeganistão, os Estados Unidos vai treinar o que vai ser a Al-Qaeda, né? Vai treinar um princípio que seria o Talibã, ele ia treinar isso na década entre 70 e 80. E posterior a isso, quando dá os anos 2000, essas potências, esses grupos terroristas que eles treinam, conseguem estar organizando e além de estar organizando e efetuando de fato um ataque das Torres Gêmeas. Aí a dúvida que eu sempre tive, por que os Estados Unidos colocou o narizinho no Vietnã? Essas questões, pessoal, vê aqui algum interesse, né? Por que os Estados Unidos ele coloca? Por conta disso, às vezes um país ele influencia diretamente numa potência, e depois, posteriormente, esse país ele vai tentar se organizar e fazer, porque assim, tentar explicar da maneira mais didática, que o jeito que eu ia explicar não ia ficar tão didático. Os países, igual o colega colocou aqui, ó, sei lá, político, ganhar mais poder e território. Quando algum interesse. Então, vamos dar um exemplo aqui, não vou falar do Vietnã, mas vamos falar de Brasil, vamos falar de América, aqui, de América do Sul, ou de América no contexto geral. Cuba, ele é muito perto, vamos falar de Cuba, era muito perto dos Estados Unidos, e Cuba era um quintal onde os Estados Unidos faziam prostituição, jogos, etc., o lazer dos Estados Unidos. Quando eu falo quintal, era o lugar onde os potentes líderes americanos iam. E quando uma corrente política ideológica rival aos Estados Unidos, no caso a União Soviética, e todo o poder, um poder comunista é instaurado lá, e isso vai contra os interesses norte-americanos, e isso em qualquer parte do mundo. Para você conseguir mais poder, quando se fala de país, a primeira coisa que você tem que ter é território, você tem que ter uma nação, e você tem que ter uma quantidade de expansão bem grande, para você uma capacidade de expansão. Mas os Estados Unidos já era grande, ele já tinha frente para 2 mares, mas você precisa se expandir seu território em outras partes. Lembra lá da parte do imperialismo, que eles vão para a África colonizar essas partes? E isso acontece. Então, alguns desses países começam a ser. Os Estados Unidos não era interessante um país do tamanho do Brasil também pertencer ou ter uma matriz ideológica parecida ou igual à da União Soviética. Então, os Estados Unidos ajudam, em certa parte, a ditadura, o golpe civil-militar de 64 e também os interesses nessa época no Brasil. E assim você consegue ver em outras partes do mundo, ao contrário, no caso dos Estados Unidos, da União Soviética e Cuba. E isso vocês vão entendendo que parte do mundo, ou eles estão aliados aos Estados Unidos, ou estão aliados à União Soviética, ou eles estão boiando no meio dessas duas ideologias, desses dois conflitos. Isso nós conseguimos ver em várias partes. Em comparação a isso, enquanto a Cuba está se assimilando, está se alinhando com a União Soviética, a Turquia está se alinhando com os Estados Unidos. Tem um momento que chama crise dos mísseis, que esses dois lugares geopoliticamente estratégicos vão estar alinhando de um lado os Estados Unidos e de outro a União Soviética. Então, mais para frente, a gente vai estar discutindo e ampliando essa discussão e entendendo que essa questão de Guerra Fria, ela se estende muito mais do que apenas na política. Então, vamos ver, eu já dei esse exemplo a vocês de filmes americanos, os quadrinhos, filmes de heróis, filmes de época, todos inimigos, sempre retratando os russos como os inimigos. Então, um exemplo disso é do filme Rock Balboa, que sempre o inimigo do Rock é, de fato, alguém relacionado a esse tipo de poder. Alguém tem alguma dúvida?